A vida dos estoicos. A arte de viver, de Zenão a Marco Aurélio, de Ryan Holiday e Stephen Hanselman. Capítulo 2. Cleantes, o apóstolo. Cleantes nasceu no ano de 330 a.C. na pequena cidade de Assos, localizada na costa da atual Turquia. A cidade tinha uma recente fama acadêmica, pois 17 anos antes Aristóteles fundara ali sua primeira escola. Não se sabe a razão de Cleantes ter se mudado para Atenas. O que se sabe é que, tendo chegado lá sem dinheiro algum, nas primeiras décadas de vida ele se dedicaria a trabalhar, tendo exercido uma diversidade de atividades braçais. Cleantes trabalhava literalmente dia e noite. À noite carregava água para os jardins da cidade, o que lhe valeria o apelido de Phreantes, que significa, em grego, aquele que tira a água do poço. Não se sabe também como Cleantes conheceu Zenão. Talvez tenha sido através de Crates, pois Cleantes também estudara por um período com o mestre de Zenão. O que se sabe é que foi apenas por volta dos 50 anos que Cleantes tornou-se discípulo do pai do estoicismo. Cleantes levava uma vida frugal, economizando como podia o seu dinheiro. Assim, pôde se dar ao luxo de agora acompanhar durante o dia os debates na estoa, enquanto continuava a trabalhar à noite. Afinal, ainda tinha de pagar uma taxa a Zenão, como mandava a lei ateniense. Porém, Zenão brincava que, se quisesse, com o modo de vida que levava, Cleantes poderia manter um segundo Cleantes, se quisesse. Cleantes preferia a liberdade de uma vida humilde do que uma vida escravizada por desejos caros. Conta-se que certa vez Cleantes foi levado ao tribunal para explicar como ganhava a vida. Como trabalhava tanto e ainda parecia tão bem fisicamente. Cleantes levou 2 testemunhas e saiu do tribunal com uma bela recompensa financeira. Porém, Cleantes não queria riquezas. Chegou a recusar a ajuda oferecida pelo rei macedônio Antígono II Gônatas, que queria que o filósofo se dedicasse apenas aos estudos. Cleantes não achava que o trabalho atrapalhasse o filosofar. Pelo contrário, acreditava que uma coisa complementava a outra. O trabalho é uma oportunidade, como qualquer outra, para o desenvolvimento do caráter e para a excelência. Os gregos chamavam essa atitude de filoponia, amor ao trabalho. Cleantes permaneceria aluno de Zenão por nada menos do que 19 anos, até a morte do mestre. Zenão tinha apenas 4 anos a mais do que Cleantes, porém o aluno ainda viveria muito, tempo suficiente para levar adiante os ensinamentos recebidos. Zenão dividiu o programa do estoicismo em 3 partes: lógica, física e ética. Cleantes refletiria sobre todos os temas. Entretanto, devido à sua idade e à sua aparente lentidão de entendimento, Cleantes foi inicialmente ridicularizado. Comparado a um asno, ele não se incomodava. É um animal forte, capaz de suportar a carga do conhecimento passado por Zenão, que dizia que o aluno era como uma tábua de cera dura, difícil de nela escrever, porém também difícil de apagar, uma vez escrito. Cleantes era perseverante e metódico nos estudos. Os estoicos, de maneira geral, estavam sujeitos a ataques porque, ao contrário de outras escolas que estudavam de portas fechadas, Zenão e seus discípulos estavam expostos na praça pública. Ainda assim, com perseverança, Cleantes escreveria ao menos 50 obras, todas, entretanto, perdidas. Os temas eram variados. Os títulos iam de Sobre a virtude do homem e da mulher ser a mesma, até a obra chamada Do Tempo. Uma anedota dizia que Cleantes escrevia em conchas de ostras, utilizando lâminas de osso bovino, para não gastar dinheiro com papiro. Obviamente era uma piada brincando com a pão-durice do filósofo. O ramo que mais lhe interessava era a ética. Quase metade dos seus trabalhos versavam sobre como deveríamos viver a vida. O que sobrou de Cleantes, entretanto, foram apenas fragmentos de poemas que ele escreveu. Em um se lê, abre aspas, o destino guia o homem que assim o deseja, porém arrasta os que não desejam. Fecha aspas. Em outro poema, abre aspas, seguirei sem tropeçar, mesmo fraco de vontade, seguirei o trabalho. Fecha aspas. Ou seja, até em seus poemas se percebia a extrema preocupação ética de Cleantes. Segundo o filósofo, as adversidades da vida são oportunidades para a beleza, para a maestria. É atribuída a ele a analogia sobre como um trompete canaliza sopros de ar em uma música harmoniosa.
Alguns acreditavam que Cleantes até mesmo buscasse uma certa dureza da vida, com o objetivo de refinar o seu caráter. Certa vez, em um teatro, um dramaturgo no palco ridicularizou Cleantes, que estava na plateia, e a seus alunos, guiados por suas bobagens como um gado estúpido. Cleantes permaneceu calmo, impassível. A plateia, então, vendo a sua reação, o aplaudiu e expulsou o dramaturgo do palco. Este depois foi se desculpar com Cleantes, que sem mágoa alguma o perdoou. Cleantes citava Electra: silêncio, silêncio, seja leve a tua marcha. Se Cleantes tinha alguma severidade, era consigo mesmo. Estava sempre analisando os seus erros. Não raro o filósofo era visto censurando-se em voz alta enquanto caminhava pelas ruas de Atena. O homem, entretanto, tem de ser rígido consigo, porém essa autocrítica nunca deve ser abusiva. Devemos ser firmes conosco, sem contudo nos autopunirmos. Quando Cleantes chegou à Estoa, já tinha 50 anos e era meio lento. Ninguém acreditava muito nele. Porém, por volta dos 70 anos, quando Zenão morreu, Cleantes já sabia muito. Contudo, estava velho e, novamente, talvez ninguém apostasse que ainda poderia fazer algo pela filosofia. Ninguém imaginava que esse homem ainda viveria mais de 3 décadas e produziria tantas obras. Cleantes morreria com exatos 100 anos. Sobre a sua morte, conta-se que também foi de uma maneira estoica, digamos assim. Cleantes estava com a gengiva inflamada e o médico lhe recomendou 2 dias de jejum. A gengiva melhorou, mas Cleantes percebera que era hora de partir, e então permaneceu jejuando até o fim. Se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir e de se inscrever no canal para ver a continuação dessa história.